Boa noite, sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar. 1º de setembro de 2021, o primeiro dia do mês é o único dito como ordinal. Todos os outros dias usamos como cardinal, dia 2, dia 3, dia 4, mas o primeiro dia do mês ordinal. Segala diz que tanto faz, que pode usar primeiro, pode usar mas já é de praxe no Brasil, nos países lusófonos, usar como dia primeiro. Então cá estamos, o dia 1º de setembro de 2021, são 19 horas e 15 minutos, horário sempre pontual. Vitória, seja bem-vinda. Arnaldo, meu ex-aluno. Wellington, cá está já, que estava batendo papo com a Patrícia lá no Telegram. Arnaldo dizendo aí, Dilson. Dilson. Meu nome é muito fácil, né? Dilson, acaba virando Dilson. Léo Carvalhos, boa noite. Então, cá estamos para suas dúvidas, para dirimir suas dúvidas. André Luiz chegando também, desejando boa noite a todos nós. Ainda sobre essa história de boa noite, algumas pessoas não entenderam ainda essa história do boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá no Telegram, algumas pessoas perguntaram, no Instagram também, em particular, e não no privado, né, André? Perguntaram-me essa história, mas professor, não entendi esse negócio ainda. Então tá, o negócio é o seguinte, toda manhã quando você encontra alguém, você diz bom dia. Toda tarde você diz boa tarde, toda noite você diz boa noite, certo? Como vocês estão fazendo aqui agora, a Neta Holanda, a Lina de Santana da mesma forma. Isso que nós usamos para cumprimentar as pessoas é o que nós chamamos de locução interjetiva. Equivale a uma interjeição. Oi é uma interjeição, olá é uma interjeição. Então, isso que nós usamos, bom dia, boa tarde, boa noite, como interjeição, não tem hífen. Patrícia dizendo, boa noite, professor e amigos, o Wellington também, e os meus cachorros aqui apitando. Tá? Então, isso é a locução interjetiva. Muito bem, agora, quando você conta como alguém falou a interjeição, você tem de usar hífen e a palavra passa a ser masculina. Patrícia sempre nos dá boa noite com alegria. O André sempre nos fala boa tarde efusivo. Certo? E quando você diz assim, olha gente, eu espero que amanhã vocês estejam tranquilos e que tenham uma boa tarde. Não tem hífen, não é locução interjetiva, apenas estou desejando que você tenha uma parte do dia agradável. É isso. São esses os 3 usos. Wellington perguntando, professor, todo estrangeirismo, né? Todo estrangeirismo tem que vir entre aspas num texto oficial, sim. Então, se você for concurseiro, todo concurseiro, toda concurseira, tem de elaborar uma redação no concurso e aí se usar um estrangeirismo e tem de vir entre aspas. Se o documento oficial for escrito pelo computador ou pelo celular, itálico. Inclusive, no documento oficial do acordo ortográfico, na reforma ortográfica da língua portuguesa, há isso. Eles escrevem itálico. Quer dizer, para eles não existe mais caneta nem lápis, né? Ninguém mais escreve letra cursiva, ninguém mais escreve à mão. A mão com crase ou sem crase, ambas estão adequadas. Quer ver? Ó, vou escrever aqui para você observar, ó. Eu estou no WAIS aqui, a palavra mão, e observe, locução. Há muitas locuções para a palavra mão, mas o que nos interessa aqui, ó, o a mão. Olha só o que o WAIS traz quanto a mão. Nossa, é tanta coisa que é até difícil de achar. Pera aí, não vai embora não, que eu ainda estou na letra. Lá, tá chegando. Eita. Pera aí. Ah lá. A mão, sem crase, com o uso das mãos. E aí, dizendo assim,
o palio era conduzido à mão por uma pessoa. Quer dizer, então a pessoa usava a mão para conduzir o palio. Tá? E aí, a mão com crase, ao alcance da mão, próximo à disposição. Não havia uma caneta à mão para escrever, então não estava próximo, não estava à disposição, e também sem o recurso de máquinas com a mão manualmente. Então, segundo Wise, quando se usar a expressão à mão, no sentido de sem uso de máquina, usando a mão, tanto pode colocar o acento indicativo de crase quanto não. Tá? Bom, mas não foi essa pergunta que me veio à mente aqui. Então, todo estrangeirismo tem de vir entre aspas, sim, e se for escrito por computador ou celular, itálico. Tudo bem, se você não quiser colocar itálico, por exemplo, no Telegram, é meio complicadinho colocar itálico. E às vezes a gente coloca e no texto não aparece o itálico. Então aí pode colocar aspas sem problema algum. Tá? Léo Carvalho, professor, qual o uso, propositadamente ou propositalmente? Antes de você saber isso, você tem que saber qual a diferença entre proposital e propositado. E aí, os dicionários dizem que são sinônimos. Quer ver? Vou entrar no AIS aqui novamente, ó. Propositado, em que há propósito, não casual, feito com alguma intenção. Proposital, intencional. Então, segundo o AIS, as duas palavras têm o mesmo sentido, e ela colocando proposital, feito propositadamente. Olha só que interessante. A palavra proposital, o AIS diz feito propositadamente. Então aí já dá para perceber que realmente, segundo o AIS, os dois têm o mesmo sentido, então os dois podem ser usados sem problema algum. Patrícia dizendo, tem que vir o Wellington. Tem que vir onde? O Wellington, eu já havia respondido, talvez tenha repetido a pergunta sem querer. O Wellington dando um boa noite à Patrícia. Tudo bem? Para o mesmo sentido, não sei agora o que. Existe forma portuguesada para o termo pupurri? Procurei, mas não encontrei. Olha, os dicionários, pupurri, não apresentam, opa, escrevi errado aqui, peraí, como é que é? Pote, porri. O AIS apresenta a forma em itálico, exatamente como você escreveu, tá? Dizendo que a pronúncia é popurri, não traz a forma aportuguesada. Então não existe ainda. E imagina que palavra, hein? Pupurri. Vai ser um pupurri. Vai ser uma palavra muito esquisita. Para o AIS, é uma composição resultante da sequência de fragmentos de melodias conhecidas, medley, mix. Mix talvez possa ser utilizado. Ou por extensão, miscelânea também. Vamos ver o que ele fala sobre o mix. Porque mix é uma mistura, evidente. Aí é mesmo que popurri. Então, tá aqui. Tá? Só que mix não é a língua portuguesa, é a língua inglesa. Então, segundo o AIS, você tanto pode usar popurri ou mix. Não há uma forma aportuguesada. Boa noite a todos que estão chegando. Arnaldo perguntando, qual seria o mais adequado? Não me importo que chova hoje ou não me importa que chova hoje? Bom, eu não me importo que chova hoje. O verbo importar, no sentido de dar importância, é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Não importa o que, eu não me importo com alguma coisa, ou ou alguma coisa não importa a mim. Então, eu não me importo que chova hoje, quando houver oração. Eu não me importo com a chuva, eu não me importo com o fato de ocorrer, mas a segunda frase, não me importa
que chova hoje, a análise é diferente. O verbo importar aí, ele é verbo transitivo e indireto. O pronome me é o objeto indireto, não importa a mim. E o sujeito do verbo importar é a oração inteira. Que chova hoje. Que é que não me importa? Que chova hoje. A chuva não me importa. O melhor é colocar o não me importa que chova hoje, colocando a oração como sujeito do verbo. Inclusive, o AIS, hoje eu estou com o AIS, hein? Tudo que eu estou falando aqui é o AIS, né? Observe que o AIS não apresenta, inclusive, a preposição com que nós usamos. Eu me importo com isso. O AIS apresenta a preposição em, a dissidência de uns poucos importou, teve como consequência, causou. As provocações do amigo importaram numa inimizade, causou, implicou. No sentido, quer ver lá, dar importância, tá lá sim, é o pronominal. Ele não tem a preposição com se não for o pronominal, mas está lá sim pronominal, como eu havia dito. Preposição com, dar importância, fazer caso de. Então, no caso, eu não me importo com que chova hoje, ficaria muito esquisito. Mas segundo a regência do AIS, é a preposição com que nós temos que usar para trazer o sentido de ter importância. Por isso que eu digo, o melhor é usar não me importa que chova hoje, não me é importante que chova hoje. Léo Carvalho perguntando se a crase em estou à toa. Sim. Antes da reforma ortográfica, à toa poderia ser escrito com hífen ou sem hífen, dependendo do significado. Quando o à toa funcionasse como uma locução adjetiva, homem à toa, mulher à toa, havia hífen e crase. Quando indicava um modo como a ação era praticada, ele andava à toa pela cidade, não havia hífen, mas havia crase da mesma maneira. Com a reforma ortográfica, à toa perdeu o hífen, ambas são usadas com crase, ambas são usadas sem hífen. O mesmo ocorreu com dia a dia. Dia a dia podia ser um substantivo composto, por exemplo, o meu dia a dia é tranquilo, o artigo meu, pronome possessivo, dia a dia, antes da reforma ortográfica, 2 hífenes, quando fosse substantivo. E quando indicasse tempo, dia a dia, a empresa cresce, é uma adjunta adverbial de tempo, não havia hífen com a hífenes. Com a reforma ortográfica, à toa passou a ser usado sem hífen, ambas as palavras. André dizendo, se houvesse a forma portuguesada seria popurrí, certo? E se colocou um acento ali ou é um pingo? Pingo, tá? Sem acento, sim. Se houvesse a forma portuguesada, eu acho que essa seria a forma mais correta, vamos dizer assim, porque pega-se a palavra estrangeira, retira-se apenas o exagero, popurrí passaria a ser dessa maneira assim, tranquilamente. Tá. André, o que isso quer dizer? Popurrí, Patrícia, como eu li ali no AIS, é uma mistura. Fazendo um popurrí, por exemplo, em algumas festas, o disc jockey faz um popurrí de música popular brasileira. Ele toca trechos de várias músicas populares brasileiras. Ou, por exemplo, quando falece um grande cantor, faz-se o popurrí de suas músicas durante um programa. Então fica lá 15 minutos tocando vários trechos. Então faz-se um mix das músicas. É isso. O Wellington dizendo que um amigo fez uma pergunta, mas eu não soube responder. Vamos ver, se eu souber eu respondo. Qual função do que em? Vamos que vamos! Esse que é uma conjunção coordenativa aditiva. O que, quando estiver entre dois verbos iguais, funciona como uma conjunção aditiva. Ele estuda que estuda e nunca consegue aprovação. Aliás, fiquei felicíssimo nesta semana, porque recebi a notícia de que o nosso amigo frequenta todas as aulas de sábado e às vezes aqui também, Silas Camilo,
conseguiu aprovação num concurso da banca VUNESP e acertou todas as questões de gramática. Que beleza! Então, Wellington é uma conjunção coordenativa aditiva, tem o mesmo valor de E. Olá, Érica, parabéns pelo seu aniversário hoje, seja muito feliz. Ivone dizendo, os homens ficaram feridos nos tórax. Não é nos, ficaram feridos no tórax, porque existe uma regra, existe uma regra que diz o seguinte, aquilo que nós temos, por exemplo, nós temos um cérebro, todos nós temos cérebro, todos nós temos o coração, todos nós temos a cabeça, todos nós temos um tórax, todos nós temos preguiça, todos nós temos vergonha, então tudo aquilo que indica coisas do espírito, coisas da alma, coisas da mente e do corpo, que todos nós temos não se usa plural. Então, por exemplo, durante a missa, os fiéis abaixaram a cabeça, e não os fiéis abaixaram as cabeças. É colocado no singular. O pastor ou o padre deve dizer, preparem o seu coração, e não preparem os seus corações. Fiquem com a mente alerta e não com as mentes alertas. Da mesma forma, todos nós temos preguiça, um determinado horário do dia, e não nós temos preguiças, certo? Então, esse tipo de frase, há até um nome específico para isso, não me lembro agora, está aqui no meu celular, eu não tenho como olhar agora, mas o Bechara é um nome, eu não me lembro, mas não interessa também o nome, tá? É uma nomenclatura que não vai cair em concurso algum, não há necessidade de saber. Mas é isso, tudo aquilo que nós temos em um só, todo mundo tem, não se pluraliza. Então, os homens ficaram feridos no tórax, sem a pluralização. Boa noite, Gracinha, tudo bem? Pois é, Gracinha, o que o Segala fez, hein? Que é isso, hein, Segala? Aliás, não Segala, né? Mas a equipe de Segala, porque eu acho que o Segala já faleceu há algum tempo. Da mesma forma que eu tenho um livro novinho de Napoleão Mendes de Almeida, que já faleceu há mais de 20 anos, talvez 30. Do Wise, da mesma forma, já faleceu há muito tempo e a equipe continua, aí mais uma vez, não é? As equipes continuam. A equipe deles continua estabelecendo um trabalho muito bem feito, mas às vezes eles fazem cada uma. Gracinha viu no Segala, criou uma enquete lá no Telegram, no nosso grupo Telegram. Segala diz que aquela poema de Olavo Bilac, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las abro a janela pálido de espanto. E aí ele continua, conversamos a noite inteira com a Via Láctea como um palio aberto. E aí pergunto, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entender as estrelas, pois só quem ama as estrelas pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir as estrelas. Algo assim, tá? Bom, aí alguém lá do grupo Segala se confundiu e colocou como um advérbio de dúvida. A palavra certo tem sentido de com certeza, certamente. Inclusive nas minhas palestras de gramática, eu sempre digo, não use com certeza. Pare de usar a expressão com certeza, que é muito comum, muito popular e passou a ser um vício. Use certo, de certo, certamente. Todos são adjuntos ou são advérbios de afirmação. Certo que farei isso, certamente farei isso. E Segala usa exatamente o verso de Olavo Bilac para dar como exemplo de adjunto, de advérbio de dúvida. Meu Deus. Aí, logicamente, para não ficar somente na minha opinião, eu fotografei Rocha Lima, Hernani Terra, se eu não me engano, Bechara, e todos os dicionários, o Aurélio, Wise, Micaeli, Aulete, Porto e Príbera, todos os dicionários trazendo a mesma definição. Certo é igual a
com certeza. E Gracinha, com certeza? Com certeza, não é dúvida. Quando você fala com certeza, você afirma. Jamais você indica dúvida. Tá? A Patrícia dando os parabéns também aí a Érica, fazendo seus 38 anos, né, Érica? Isso aí. Tá, a Patrícia entendeu. A Érica agradeceu a Patrícia. O Wellington também conseguiu uma aprovação no IBGE. Ô, beleza, Wellington. E eu ajudei também? Que bom, fico muito feliz por meu trabalho surtir algum efeito, por eu participar da vitória de vocês. Parabéns. Fátima nos dando uma boa noite. A Gracinha não foi... pois é, né, Gracinha? Que é isso? Que vergonha, né? Mas agora, o pior, Gracinha, sabe o que é? O pior é o seguinte, existem várias bancas em Londrina... Existem várias bancas no Brasil que usam Segala como a bibliografia base. Pois é. E a banca que usa Segala como bibliografia base vai colocar certo como um advérbio de dúvida. Então, aquela sua questão, eu fiz uma questão parecida com essa semana passada. Não sei se você acompanhou, volte lá no Telegram depois e observe. Eu coloquei assim, de acordo com os ensinamentos de Segala, não sei se é de Segala ou da gramática de Segala, qual a frase, blá, 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 blá. Então, se você tivesse feito isso, a sua questão estaria perfeita. De acordo com a novíssima gramática de Domingos Pascoal Segala, a palavra certa é... E aí não haveria discussão, que Segala diz que é advérbio de dúvida, mesmo não sendo, mas na gramática dele está como tal, e aí o concurso vai aceitar isso como tal, e não haverá recurso que os faça mudar a resposta. André dizendo, esse trecho no poema da música Divina Comédia Humana de Belchior. Qual trecho? A do certo perdeste o senso, né? De Olavo Bilac, um dos maiores parnasianos, além de Olavo Bilac, Raimundo da Mota de Oliveira Correia, Antônio Mariano Alberto de Oliveira e Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. José Geraldo, professor, tem que estudar para concurso público conforme a gramática que for pedido? Sim, exatamente. Você tem de ler como é que é o nome daquele negócio lá? O edital. Você tem de ler o edital. Se no edital estiver escrito lá Segala, esqueça o resto. Estude só Segala. Às vezes, nem precisa estar escrito. Houve até uma discussão lá no nosso Telegram. Discussão não, né? Um estudante lá no Telegram colocou que havia uma possibilidade de entrar com recurso. Perguntou-me qual seria o certo, e eu falei qual que era o certo. Lá era é necessário muita paciência, que Segala fala, é necessário muita paciência, Bechara fala, é necessária muita paciência. E a banca examinadora aceitou o que Segala dizia, mesmo não estando escrito lá que a bibliografia base era Segala. Ele entrou com recurso, fotografou Bechara, fotografou outros livros também, mas a banca não quis saber. A banca falou, não, Segala falou, pronto, está falado, não aceitaram o recurso. Tá. Tará. Arnaldo, certamente ajuda a evitar também frases generalistas, sim, com certeza, né? Certamente haverá saída, melhor que com certeza haverá saída. Eu não sei, Arnaldo, se é melhor ou pior. O problema é o vício. O problema é que as pessoas usam essa expressão com certeza sem realmente indicar certeza, como uma resposta, né? Isso é muito comum na televisão. O cidadão faz uma pergunta, e aí, você já comeu sardinha assada? Com certeza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver usar o com certeza para isso. É que as pessoas usam aleatoriamente sem um sentido exato. Então, não é que uma seja certa, a outra seja errada. Certo, de certo, certamente, com certeza, são sinônimos. Tá? Deve-se evitar a repetição, constantemente falar a mesma coisa. Aliás, não use nenhuma delas em uma conversa informal. E aí, você já estudou hoje? Com certeza. Nem certo, certamente, é certo. Use isso numa frase em que haja necessidade de um adjunto adverbial de afirmação.
de fato. André, cantar a capela ou a capela com crase. O que é isso, André? Explique para todo mundo aí o que significa cantar a capela. Eu sei porque eu já fui cantor de coral, como a Nise também é. Cantar a capela, vejo por aí, o uso de a capela italiana, exatamente, tá? E se você procurar, inclusive, no dicionário, hoje eu não sei por que eu abri o meu... Peraí que travou meu Word aqui. Não sei por que eu abri o Word. Não estou trabalhando com o Word. Bom, mas tudo bem. Veja. Ó, capela no Wise. Capela, pequena igreja, cada um dos locais de uma igreja. Cachorrada. Local destinado a culto religioso. Conjunto de cantores, executantes de música polifônica com ou sem acompanhamento de instrumentos. Então, cá está a sua capela, o seu substantivo, e ele pede que o estudante confira a capela, exatamente como você escreveu, com 2 P's e 2 L's. Capela, palavra italiana. Então, é uma expressão italiana. A capela, como não tem nada a ver com a língua portuguesa, não haverá o acento indicador de crase. Tá? Porém, aí que está o problema, né? Aí que está o problema. Ele diz, confira com a capela e não apresenta. Quer ver? Olha lá, não, apresenta sim, tá lá, a capela. Sem acompanhamento instrumental. Canto coral, a capela, 2 P's e 2 L's. Isso é que é estranho. Então, se só existe a capela com 2 P's e 2 L's, por que ele colocou? Por que o Wise apresenta a capela normal com um P só, com um L só, como conjunto de cantores executantes, que era inclusive em virtude dos capelães músicos ou os músicos de capela? Bom, mesmo aportuguesando, vamos aportuguesar então para ficar mais fácil, cantar a capela sem crase, porque aí capela seria a indicação do lugar, quer dizer, os músicos de capela, os músicos que cantam em capelas, os capelães, como o próprio Wise diz. Mas por enquanto se escreve com 2 P's e 2 L's. Gracinha dizendo, o senhor achou? Obrigado. Sempre atencioso. Dúvidas musicais hoje, André? Tudo bem, sem problema. Se eu souber, eu respondo. Professor, ainda sobre a dúvida anterior no tórax. Nesse caso, o plural de tórax é uma palavra invariável. Todas as palavras terminadas em X na língua portuguesa, há 2 regras para essas palavras. Primeiro, as palavras terminadas em X são paroxítonas. Fênix, ônix, tórax. Não há palavra terminada em X oxítona. E segunda, são todas invariáveis. Há uma palavra só para ser usada no singular ou no plural. Qual é o plural de tórax? Tórax. Invariável. E aí, como eu disse, não se usa, quando indicar de várias pessoas, não se usa a palavra tórax no plural. Nem a palavra tórax, nem cabeça, nem coração, nem mente, como explicamos. Deni Godoy dizendo, olá maestro, deve ser para o André. Romário perguntando, o cachorrinho... não, ele estava lá atrás, um dos cachorrinhos estava lá atrás. Não, aqui não há, nesse local não há televisão. Eles ficam ali, ficam andando para lá e para cá, mastigando o porquinho deles que faz barulho. Olha lá, o André dizendo que o Aulete traz a capela sem acento em português. Então o Aurélio já está mais avançado. Aulete, né? Aulete já está mais avançado. Deixe-me colocar o Aulete aqui. Capela. A capela, diz de execução de obra musical por vozes sem acompanhamento, do italiano. Então, o Wise já aportuguesou e sem o acento indicativo de crase, como nós falamos agora há pouco. Tá.
Mostre a cara dos dois cachorros. Eles ficam correndo para lá, para não dar. Eles são um pouco grandes, difícil pegar como eu faço com os gatos aqui. André dizendo que está assistindo a aula com o violão em mãos, ou seria em mão, nas mãos. Bom, modernamente, usando o violão em mão, ou nas mãos, né? Estou com ele nas mãos. Agora, há aquela expressão que era muito comum antigamente, na época em que nós escrevíamos cartas, que escrevíamos que deveria. Aliás, acabei de falar sobre a mão também. Segundo o Ais, a mão com ou sem crase significa usar com a mão. Já o Aulete diz que é só com crase, quando alguma coisa é usada à mão. Tá? E quando aqui o Aulete pelo jeito não apresenta isso. Quando é aquela assim, mandar a carta para que seja entregue em... vai estar assim que estou na letra D ainda. Hoje estou confuso aqui com os meus dicionários, né? Tá lá. Quando algo é entregue, por exemplo, aqui no meu condomínio, quando é documento, eles não deixam lá na portaria. Não pode deixar o documento na portaria. O cidadão tem que vir até a minha casa e entregar-me em mão ou entregar-me em mãos. Tanto faz. As duas formas são adequadas. Quando é diretamente para o particular. Agora, no que você disse aqui, estou com o violão em mãos, estou com o violão nas minhas mãos, ou estou com o violão em mão, no caso de usar. Da mesma forma, como já vimos hoje, o violão está à mão com crase, está logo ali, eu alcanço rapidamente. Ou vou tocar o violão, obviamente usando as mãos, tanto faz, pode usar qualquer um. Deni Godoy dizendo que foi meu aluno. Eu me lembro de você, Deni Godoy. Me lembro do seu nome. Aliás, eu sempre lembro dos bons alunos. Tá? Tudo bem, irmão. Deni, 1984 você foi meu aluno no Colégio Canadá de Londrina. Bom, já são 19h47. Vou pegar aqui o meu Telegram, se não houver mais pergunta. Estou aqui no aguardo das perguntas de vocês. Vamos ver se alguém deixou alguma pergunta interna aqui. Não, ninguém. Gracinha sorriu ali. Tá. Então, lá em 17 de junho, eu escrevi uma enquete usando a palavra prodígio. Há uma piadinha aí no Telegram, no Instagram. Piadinha não. Uma notícia, né? Que é, garoto prodígio toca violão... com 3 anos de idade. Aí um cidadão escreveu lá, poxa, eu nem sei o que é prodígio. Não sei o que significa prodígio. E aí eu falei, vamos ver então se os participantes do meu grupo no Telegram sabem o significado de prodígio. E lá escrevi, assinale a definição inadequada para o vocábulo prodígio. Escrevi 4 definições, só uma inadequada. Só 32% dos 466 que responderam acertaram. Vamos ver vocês? Então vai lá. Vou dizer aqui uma por uma, tá? Você vai pensando aí, a primeira, certo ou errada, a segunda, certo ou errada. Então vai lá. Prodígio. Acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Certo ou errado? Prodígio, você vai dizer se está certo ou se está errado, tá? Não qual é a resposta. Prodígio significa acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza? Sim ou não? O Wellington colocou letra E aqui, Wellington. Você está colando, né? Vocês entraram. O que é esse E que vocês estão escrevendo? O que vocês estão escrevendo letra E aí? Vocês entraram lá no Telegram? Vocês estão lá no meu Telegram colando? Mas só há 4 frases. Como é que vocês acharam a letra E aí? Bom, continuando lá. E de errado. E de errado. Tá. Então, 4 pessoas acham que prodígio não é acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. 19% acharam que isso estava errado também. Pois é, mas é certo. Prodígio significa acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Próxima. Então, André e Vânia acertaram.
Prodígio é coisa ou fato extraordinário, maravilha, milagre. Certo ou errado? Prodígio é coisa ou fato extraordinário, maravilha, milagre. Certo ou errado? Calma, Wellington. Há várias definições. Uma palavra não tem o mesmo sentido sempre. Certo? Há muitos sentidos para a mesma palavra. Calma que esse aí já chega. Então, ninguém respondendo? Certa, Patrícia respondeu, André Luiz também. Sim, exatamente. Prodígio também é coisa ou fato extraordinário, é maravilha, é milagre. 13% acharam que não era. Agora, Wellington, prodígio é pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum? Esse é o que a gente mais usa, não? Quando a gente fala de uma pessoa prodígio, ou de um homem prodígio, ou de uma mulher prodígio, nós queremos dizer que é pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum. 36% das pessoas que responderam essa questão disseram que isso está errado, ou não entenderam a pergunta, que a pergunta era qual a definição errada, inadequada, ou inverteram, pensaram que a pergunta era adequada, ou realmente não sabem o significado. E a resposta que 32% das pessoas deram: prodígio não é pessoa que age com impetuosidade. Mas para vocês perceberem como o vocabulário é uma coisa interessante, né? Como as pessoas realmente não conhecem o significado. Ó, vou abrir o AIS aqui, eu sempre gosto de trabalhar com o AIS. E vou colocar aqui a palavra prodígio. Quer ver? Tá lá, prodígio. Exatamente 4 significados para a palavra prodígio. Acontecimento que ou parece estar em contradição com as leis da natureza, ninguém pensaria nisso, não? Coisa ou fato extraordinário, pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum, e um 4º significado, aquele que possui excepcional inteligência ou talento para a sua idade, que é o que foi usado lá na reportagem do garotinho. E o André dizendo que eu sou professor prodigioso, eu sou estudioso. Wellington, não, é que eu entendi errado, Wellington. Eu entendi que vocês estavam colocando letra E, como se a resposta fosse a letra E, né? A, B, C, D, E. Falei, ué, estão colando lá? E depois eu entendi que vocês estavam colocando que era errado. Tá? Perfeito. Então, vamos para a próxima. A próxima... Cadê? A próxima é o seguinte. Nós conhecemos os advérbios... afirmação, negação, dúvida, intensidade, finalidade, causa e modo. 7 advérbios. A vida inteira, né, todos os professores nos ensinaram isso, né? Você vai para a escola lá, 6º ano, novinho, e aí a professora fala, são 7 advérbios. Afirmação, negação, dúvida, causa, intensidade, finalidade e modo. E o tempo, né? E o tempo também. Tá, tudo bem. Aí, você vai para o colegial estudar adjuntos adverbiais. E o professor fala, são mais de 20 adjuntos adverbiais. E aí você estuda Bechara e ele diz, há muitos advérbios e não somente os 7 ditos. Há muitos adjuntos adverbiais na escolinha, né, Gracinha? Há muitos adjuntos adverbiais, não só os 20 e tantos ensinados no 3º colegial, no 1º colegial. E aí, então, Bechara e Segala, inclusive, apresentam, eu não vou falar sobre todos hoje não, hoje eu quero falar só sobre as orações subordinadas. Nós estudamos na escola que existem 9 orações subordinadas adverbiais. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporal, final e proporcional. 9. Lembra? E o mais interessante é que os concursos não cobram as outras, né? Exatamente porque eles pegam só o que os livros apresentam. Porém, Bechara e Segala apresentam oração subordinada adverbial modal e oração subordinada adverbial locativa. Gracinha, a tia da escola nos enganou? Não, coitadinha.
Ela não estudou isso também. Então não é que ela não enganou ela. Como é que ela vai falar sobre algo que não sabe? Né? A cartilha é que estava incompleta. Tá? E também não é porque já faz tempo não, Patrício, porque o modal já vem sendo discutido há muito tempo e o locativo também. O Romário, o professor só tirava nota 10, certo? Era o melhor da turma. Bom, em português eu sempre fui bom mesmo. Agora do resto nem vamos conversar sobre isso agora não. Então veja, olha o texto que eu escrevi lá no meu Telegram. Ao menos 4 estudiosos de gramática registram a oração subordinada adverbial modal. Então, para vocês verem que não é uma coisa nova. Bechara, Rocha Lima, Segala e Cláudio César Henriques. Veja os exemplos. Bechara diz, modal. Os convidados saíram sem que fossem notados. Sem que fossem notados, oração que indica modo, oração subordinada adverbial modal. Vamos ver a pergunta do Wellington. Quando cai posto que, não obstante e porquanto, pode rezar que o negócio é feio. É feio. Posto que e não obstante são concessivos e o porquanto é causal. Os três são diferentes. É que o posto que é muito usado como causal em virtude do equívoco de Vinícius de Moraes, que o amor não seja imortal, posto que é chama, ele deveria ter usado visto que é chama. Tá. Léo Carvalho perguntando, professor, em 1.200.000 cartas, acabei de ler, 1.200.000 cartas. 1 milhão é masculino e no 1.000 concorda com o substantivo. Então, Bechara, já dei o exemplo. Rocha Lima, olha o exemplo de Rocha Lima, olha não, escute. A disciplina militar prestante não se aprende. Não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando, pelejando. Camões, frase de Camões. Então preste atenção. A disciplina militar prestante não se aprende, de que modo? Sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando, pelejando. Todas são orações subordinadas adverbiais modais reduzidas de gerúndio. Tá. E aí Rocha Lima explica. Os verbos no gerúndio participam de orações subordinadas que eu acabei de falar agora, reduzida. Segala. Aqui viverás em paz sem que ninguém te incomode. Um exemplo parecido com o do Bechara, com a utilização do sem que. Tá? Sem que geralmente indica modo mesmo. Patrícia, você não sabia? Você falaria 200.000 pessoas? 200.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1 milhão e 2.000 pessoas, e não 1 milhão e 2.000 pessoas. Só 1 milhão que fica no masculino, o restante feminino. Tá. Cláudio César, partiremos chorando. Então observe que 2 apresentam com o sem que, indicando o modo, e 2 apresentam reduzida de gerúndio. Tá, aí Bechara, Segala e Henriques também registram a oração subordinada adverbial locativa. Olha o Bechara, frase de Machado de Assis, onde me espetam, fico. Esse é aquele velho problema do quem e do onde, lembra? Antigamente, esse onde, aliás, o próprio Bechara diz que há gramáticos que analisam esse onde como pronome relativo indefinido. Falamos sobre isso sábado passado, falamos sobre isso vários sábados, várias quartas-feiras. O quem e o onde sofreram uma mudança terrível de análise sintática. Alguns ainda os chamam de pronomes relativos indefinidos. A maioria já aceita só como advérbio indefinido e aí passa a ter uma outra análise. Onde me espetam, fico. Onde me espetam, oração subordinada adverbial locativa. Tá? Patrícia, sim, isso, mas ali pensei que seria 200. Não, fica. A Érica fala no feminino, mas não sabia disso. Fala certo, então. Fala já sabendo o que é o certo, mas é isso mesmo, Érica. O milhão concorda no masculino. Milhão é um substantivo, é um substantivo. Milhão é substantivo. Substantivo coletivo, também considerado numeral coletivo, e é masculino. 1 milhão.
Já 1000 é um numeral, é apenas uma representação do numeral que concorda com o substantivo. O Wellington dizendo, porque as bancas erram tanto? Olha a nossa discussão aqui. Bechara fala uma coisa, Segala fala outra, Rocha Lima fala uma coisa, Segala fala outra. As bancas se perdem também, né? É terrível isso. Quantas discussões nós temos aqui acerca disso, né? A banca Cetred disse que a alface é masculina. Aí já é demais também. Aí já é demais. Não, pelo amor de Deus. Continuando então. Segala disse, quero ir aonde estás. Aonde estás, para Segala, oração subordinada adverbial locativa, e diz, venha por onde eu passar, oração subordinada adverbial locativa. Mas observem que todos os exemplos de Bechara e de Segala, e o Henriques também, moro onde não mora ninguém, música, moro onde não mora ninguém, sambinha da década de 70, observe que todos eles dão como exemplo onde. Então isso sim é uma novidade. Novidade já tem uns 20 anos. Novidade para vocês que são novinhos. Antigamente era chamado onde, era chamado de pronome relativo indefinido, era oração subordinada adjetiva restritiva sem elemento antecedente. Tá? E aí continua. Bechara e Henriques defendem ainda a existência de orações adverbiais de diversas circunstâncias. Olha só, espera aí que a Gracinha perguntou uma coisa aqui. Objetos e roupas que não usamos mais. O mais é advérbio, sim, não usamos, tá? Ele modifica o verbo usar, advérbio de tempo. Mas observe aqui, Liminha, olha o que Bechara, ele só saía com quem lhe merecia atenção. Oração subordinada adverbial de companhia. Henriques, vou à praia com quem me dê carona. Oração subordinada adverbial de companhia. Falarei sobre quem você mais admira. Oração subordinada adverbial de assunto. Jogo sinuca contra quem quiser. Oração subordinada adverbial de oposição. Apontei para onde passava o bando de maritacas. Oração subordinada adverbial de direção. Todos foram convidados, inclusive quem mora longe. Oração subordinada adverbial de inclusão. Mas observem todos os exemplos dados com quem e onde. Como eu já disse 3 vezes, 3 vezes, antigamente quem e onde eram pronomes relativos e indefinidos. Bechara diz que há quem defenda isso. E que aí seria tudo oração subordinada adjetiva restritiva. Mas como houve a mudança da classe gramatical, há de haver a mudança da função sintática e da análise sintática também. Então, concurseiros e concurseiras, quando houver um quem e onde, analise qual a circunstância e tome muito cuidado com as bancas. E aí, é exatamente o que eu termino. Observe que a maioria dessas orações são iniciadas pelos vocábulos quem e onde. Há quem prefira classificá-los como pronomes relativos indefinidos, como eu acabei de falar aqui. Tá? E Bechara comenta isso em sua gramática. Então, qualquer coisa, entre lá no meu Telegram, no canal, tá? É no canal e não no grupo. No canal e procure essa explicação, apesar de que não precisa, acabei de falar para vocês aqui agora. Léo Carvalho perguntando, personagem substantivo de 2 gêneros? Sim, o personagem, a personagem. Antigamente havia uma diferença. Antigamente era assim, o personagem era fictício, a personagem era real ou o contrário. Não me lembro mais porque não é mais assim. Tá? Substantivo de 2 gêneros. Liminha acompanhando, obrigado. Gracinha, gente, o bom do professor é que ele explica mesmo. Não, Gracinha, tem que explicar, né? Liminha é sem sombra de dúvida um dos melhores professores, obrigado. Tem dificuldade em usar o substantivo perca e o verbo perda é vice-versa. É assim, ó, pense, tá? Você vai pensar. Todos os dias eu perder a paciência, tá? Então vai lá. Como é que você diria? Todos os dias eu perco ou perdo a paciência? Como é que você fala? Escreva aí, por favor.
Alguém escreva aí, quero ver uma resposta. Todos os dias eu... Faltam 10 minutos, vou ficar esperando alguém responder. 10 minutos. Lógico que todo mundo sabe, né? Todos os dias eu perco a paciência. Tá? Eu perco a paciência. Então observe que, isso, o Herto escreveu lá, perco. Observe que, como verbo, perco é verbo. E aí é só trocar o o por a. Continua sendo verbo, só que no presente do subjuntivo. Eu perco a paciência. A própria Noteburga respondeu, Luísa, vou te chamar de Luísa, tá? Fica mais fácil. A própria Luísa respondeu, ela que fez a pergunta respondeu. Então, Luísa, você diz perco, no subjuntivo é só trocar o o por a. Mantém-se o se, perca. Tá? Espero que você não perca a paciência, porque eu a perco sempre. E aí o outro é substantivo, a perda. Foi uma perda muito grande a morte dele. Observe, todos responderam certo. Olha lá, todo mundo que respondeu colocou perco, 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 perco. E a Érica colocou perco também. Ô, Érica, super fã, obrigado. Ambrósio, perco, Vânia, perco, todo mundo colocou perco. Troque o o por a. Pronto, é verbo. Tá? Espero que você não perca o programa de hoje. E a perda, o substantivo é a perda. Isso aí, o Ambrósio, que não perca a videoaula. Muito bem, porque a perda será muito importante. Outro exemplo que eu coloquei em 26 de junho. Então, a Laliminha falando, perca é uma forma conjugada do verbo perder, exatamente, o presente do subjuntivo, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam, e perda é substantivo que deve ser antecedido por um determinante, a perda, minha perda. Tá, no dia 26 de junho, eu escrevi, a Gracinha perguntando se eu já fui locutor. Sim, em 1984 eu era locutor de uma rádio em Londrina, no programa das 10 da manhã às 2 da tarde. Só música popular brasileira. Então, vacina boa é a que vai no braço do cidadão e que vai proteger ele e a família. Essa frase estava em algum site por aí. Espera aí que a Luísa está perguntando, fale uma frase onde é utilizado o substantivo perda. Como é muito utilizado quando alguém dá a notícia da morte de alguém, e aí diz, foi uma perda lamentável. A perda desse cidadão foi terrível. Sempre que houver a, uma, minha, tem que ter um elemento determinante antes então. A minha perda foi terrível. Tá? E perca, quando você usa o que. Espero que não perca. Que eu não perca. Que nós não percamos. A Patrícia colocou certo ali, ó. A perda da aula foi desanimadora. A perda da medalha aconteceu nos últimos meses da corrida. Liminha. Gracinha dizendo que a voz boa de escutar. Pô, obrigado, Gracinha. Então vai lá. Vai proteger ele e a família. Bechara e Napoleão Mendes de Almeida explicam muito bem isso. A explicação é a seguinte, ó. A vacina vai proteger ele e a família. Errado. Olha lá a Érica dizendo, a perda está ligada a sentimentos. Não só sentimentos. Talvez seja um exemplo que você esteja dando, né, Érica? E não dando uma definição, né? Mas eu posso ter perdido dinheiro e falar, poxa, a perda desse dinheiro vai me causar um problema terrível. Qualquer que seja. Léo Carvalho fazendo uma pergunta muito interessante e polêmica. O correto é risco de morte ou risco de vida? Com a internet hoje, se você colocar isso na internet, você vai ver 200 mil falando que é risco de morte e 200 mil falando que é risco de vida. Tá?
Isso então é uma questão mais de opinião do que de gramática mesmo. Eu penso o seguinte, tá? Vamos fazer uma análise, fazer uma comparação com uma empresa. Você tem uma empresa, tá? A sua empresa está prestes a falir. Você corre risco de falência e não risco de recuperação. Então eu penso a mesma coisa, o risco de vida e o risco de morte. Se eu estou prestes a morrer, ou se eu fizer alguma coisa, eu posso correr o risco de morrer, eu corro o risco de morte. Mas alguns dizem assim, não, olha, como o Everton escreveu lá, ó. Alguns dizem, não, porque há o risco de perder a vida, há o risco de perder alguma coisa. Como eu disse, é uma polêmica. 200 mil falando uma coisa, 200 mil falando outra. Como o Everton disse muito bem ali, que o perder está oculto. Agora, o grande problema é esse tal do oculto. Mas por que oculto? Então, eu acho melhor dizer o seguinte. Já que, não gosto de usar o mas tudo bem, já que o Wellington disse que há o sentido de perder, então use o verbo perder. Há o risco de perder a vida. Ou melhor ainda, ele corre risco de morrer. É assim que eu gosto de usar. É assim que eu uso no dia a dia. Eu não uso risco de vida, nem risco de morte. Como eu disse, muitas pessoas defendendo uma ideia e defendendo outra, e cada um defende com afinco. Não, porque é isso. Então eu quero ver alguém falar risco de viver. Então eu uso risco de morrer e não digo que risco de vida está errado, que risco de morte está errado, porque é uma discussão ferrenha, tá? Como o Wellington disse aqui. José Geraldo perguntando a regência do verbo haver, depende do haver pessoal, depende pelo seguinte, o verbo haver, olha lá, aqui, ó, acabei de entrar no verbo haver, ele só tem 25 significados. Então depende, olha lá, ele é transitivo direto no significado antigo de receber alguma coisa. Os Noronhas houveram notícia de sua prisão, receberam a notícia de sua prisão. Transitivo direto familiar no sentido de ser bem sucedido na consecução de algo, não conseguiram haver as informações de que precisavam. Transitivo direto no sentido de ser proprietário de, os Albuquerques cabedal de escudo, eles possuem cabedal de estudos. Então, transitivo direto em todas as acepções aqui, transitivo direto, mas alguns pronominais também. Então, depende do sentido. Mas pelo que nós acabamos de ver aqui rapidissimamente, maioria transitivo direto. Falarei sobre isso numa aula, porque a nossa aula já está acabando. A Patrícia aqui. Os jornais utilizam economicidade das palavras. Economia, né? Economicidade. Eita. Tá. Só para terminar, então. Proteger ele e a família. A Bechara, e não me lembro agora, eu falei já, e Napoleão Mendes de Almeida dizem o seguinte: quando houver um verbo transitivo direto, proteger alguém, e um pronome mais um substantivo, o pronome tem de ser oblíquo, átono, e o substantivo tem de ser objeto direto preposicionado. Então, em vez de falar proteger ele e a família dele, ou proteger ele e a sua família, tem de falar protegê-lo e a família com crase. Não há o porquê de colocar o sua, porque evidentemente se está falando que vai proteger o cidadão e a família dele, é óbvio que é a família dele. Perfeito? 20 e 14. Um detalhe, 468 pessoas responderam, só 24% acertaram. Questãozinha boa para concurso. Agradeço a presença de vocês. Sábado às 4h30, aula sobre figuras de linguagem e vícios de linguagem. Pauleira. É mais interpretação do que gramática. Boa noite e obrigado por vocês terem vindo. Até a próxima, Gracinha. Tchau.